Alô, galera. Então, vamos fazer uns slides? Vamos fazer os exercícios, né, que a gente fez em aula. Então, essa é uma recapitulação exatamente dos mesmos exercícios que a gente fez em aula, tá? Esse vídeo vai ajudar vocês, então, nessa primeira área. E, caso precisarem, vai ficar aí para o futuro. Espero que não precisem, mas se quiser recuperar, enfim, e aí vai estar no YouTube. Então, vamos lá. Ó, então diz assim, ó, seja um cubo isolante e uniformemente carregado, isolado de todos os outros corpos. Dentre as afirmações, então quais delas estão certas, né? Se é só um, só dois, enfim, vamos ver. Aí diz assim, ó, a lei de Gauss só se aplica a esse problema se escolhermos, então vamos pegar aqui uma canetinha e escrever, ó, se escolhermos superfícies gaussianas cúbicas, haja vista a simetria do sistema. Então, será mesmo que só se aplica? Não, a lei de Gauss, como a gente viu, ela é a fala do fluxo elétrico, né? Então, do fluxo elétrico é a carga envolvida dividido por uma constante ε0, tá? Então, e o fluxo através de uma superfície, pode ser qualquer superfície, porque depende do fluxo. É interessante a gente preferir superfícies gaussianas simétricas com o nosso problema, se eu tiver um cilindro, se eu tiver uma esfera, se eu tiver algo do gênero, porque daí eu consigo calcular o campo elétrico, porque daí a gente sempre busca uma superfície cujo campo elétrico naquela superfície ele é constante, e daí ele pode sair da integração, aquela integração da área, e aí a gente fica só com a área da superfície. Se eu tenho uma esfera, ou uma carga no espaço, enfim, então eu sei que aquele campo ele é radial para fora. Então ao mesmo raio, a gente vai ter o mesmo campo elétrico. E aí, por isso, claro, vai mudar em todos os pontos o vetor do campo elétrico, porém ele vai ser constante. E em todos os pontos da esfera gaussiana, da superfície gaussiana que vai ser uma esfera, a gente vai ter que o vetor normal vai ser sempre perpendicular e paralelo ao vetor campo elétrico naqueles pontos. Então, é uma superfície bem legal, né, para a gente encontrar. Então, não quer dizer que a lei de Gauss só se aplica a isso. A lei de Gauss se aplica para qualquer superfície. Se a gente tivesse um cubo, a gente usaria uma superfície cúbica, porque isso ficaria mais fácil, tá? Então, mas não necessariamente mais fácil para encontrar o campo elétrico, caso fosse isso que eu fosse querer. Mas se eu não quiser o campo elétrico, se eu quiser qualquer outra coisa, então não, a lei de Gauss se aplica a qualquer superfície, desde que ela seja fechada. Eu tenho que calcular o fluxo numa superfície fechada. Lembra da forma diferencial dela? Então, integral dupla do bambolê e vetorial, então escalar dA, né? Então, isso aqui representa uma superfície, uma integral de superfície, né? E aí, dupla. E esse bambolê, que envolve ali, esse bambolê, me envolve, quer dizer que é uma superfície fechada. E aí vai ser o que envolvido justamente por essa superfície dividido por ε0. Beleza? Então, essa aqui é falsa. Falsa, menina. 2. Diz assim, ó, a lei de Gauss deixa de ser aplicável a esse problema se escolhermos superfícies gaussianas que interceptam o cubo carregado. Então, a única diferença é que a carga envolvida, ó, eu vou fazer um cubo Ken Hill do meu cubo, é assim que eu faço cubo. Então, se eu interceptar, por exemplo, a minha gaussiana, eu fizer um cubo, por exemplo, bem aqui, ó, lá pegar só a pontinha, vamos dizer que esse azul é a minha superfície gaussiana. Posso fazer? Posso. Só que eu vou ter o fluxo correspondente àquela quantidade de carga envolvida, que vai ser menos do que a quantidade de carga que está no cubo vermelho. Porque no cubo vermelho a gente tem, ó, várias carguinhas. E aí, nessa superfície azul, então eu vou pegar só um pedaço, mas nada impede. Eu só não vou ter, a única diferença é que eu não vou ter toda a carga envolvida, tá? Daqui a pouco, se eu quero carga envolvida, então não é interessante eu pegar esse cubo. Mas mas a lei de Gauss não deixa de ser aplicada para qualquer situação. Eu posso pegar um cubo aqui, ó. Esse cubinho amarelo.
Posso pegar? Posso. Aqui, o fluxo elétrico vai ser quanto? Vai ser 0, porque eu não tenho carga. Aqui dentro não tenho carga envolvida, a carga está lá no vermelho. Não tem, tá? Então, aqui o fluxo é 0, posso pegar qualquer uma. Então, essa aqui é falsa também. Beleza? Aí, terceira, a lei de Gauss simplesmente não se aplica a esse problema. A lei de Gauss se aplica sempre para um problema em que eu possa admitir uma superfície fechada. Só isso. É para isso que basta. Tá bem? Beleza? Então, quais são as verdadeiras? Nenhuma. Nenhuma delas é verdadeira. Vou passar para o próximo slide. Questão 2. Diz assim, ó, um elétron se encontra no centro de um cubo. Então, agora eu tenho um eletrinho. Qual é a carga de um elétron mesmo? A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aí diz assim, um eletronzinho está dentro de um cubinho de aresta 20 nanômetros. Calcule o quê? O fluxo elétrico através de uma das faces do cubo. Então tá, primeiro de tudo eu quero o fluxo elétrico. Fluxo elétrico através da lei de Gauss é Q envolvido por uma superfície dividido por ε0. Então eu tenho um elétron dentro de um cubo. Bom, então justamente o fluxo elétrico vai ser esse elétron, a carga desse elétron, dividido por ε0. Então, a gente vai ter, eu fiz as continhas aqui, vou colar nas minhas continhas, então vai ser menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs dividido por ε0. Peguei 8,85 vezes 10 na menos 12, tá? Tem enunciados que dizem para aproximar para 9. Se não disser isso, usa 8,85, tá? Então, fazendo isso aqui vai dar menos 1,8 vezes 10 na menos 8. A unidade de fluxo elétrico é Newton, campo elétrico por metro quadrado, né? Então, campo elétrico, Newton metro quadrado sobre Coulomb. Newton por Coulomb é campo elétrico e metro quadrado é área. Certo? Então, é a quantidade de linhas de campo que atravessam esse cubo, a superfície desse cubo. Aí que tá, a lei de Gauss nos diz que o fluxo é dado por uma superfície fechada. Tá, ok, mas eu não quero o fluxo na superfície fechada, ou seja, sobre toda a superfície do cubo, porque eu vou ter campo elétrico passando nessa face, na face da frente, na face de baixo, na face do outro lado, na face de trás, eu vou ter fluxo. E aí que tá, a lei de Gauss me diz o fluxo total nessa superfície. Então, esse daqui, na verdade, é o fluxo total. Nas 6 faces do cubo. Porque um cubo tem 6 faces. Só que eu não quero através das 6 faces, eu não quero o cubo total, eu não quero a soma de todo o fluxo, eu quero de uma das faces. Então, o que que a gente faz? Para saber de uma face, a gente pega o nosso fluxo elétrico e divide por 6. Então, vai ficar menos 0,3 vezes 10 na menos 8 Newton metro por quadrado por Coulomb. Se vocês não quiserem colocar em notação científica, não tem problema. Colocando em notação científica, isso aqui vai ficar menos 3 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 8 Newton metro quadrado por Coulomb. Então, isso aqui vai ser menos 3 vezes 10 na menos 9 Newton metro quadrado por Coulomb. E ainda esse menos 9 pode botar um nano bonitinho. Então, 3 nanonewtons metro quadrado por Coulomb. Tá bem? Negativo. Por que negativo? Bom, porque é para dentro, a gente tem um sumidouro, né? Então, lembra que fluxo, para ter carga total, a gente tem ou uma fonte de campo elétrico ou a gente tem um sumidouro de campo elétrico. E aí, por definição, campo elétrico gerado por uma carga negativa é para dentro, ele é tipo um sumidouro. Lembra que a ideia toda de fluxo e tal veio muito da física de fluidos, né? Então, é essa coisa de trazer para dentro, de vir para dentro as linhas de campo elétrico. Tá certo? É isso?
Bora para a próxima? Aí que tá, vamos começar a dificultar um pouquinho a nossa história. Eu tenho 4 dipolos, cada um consistindo de carga mais 10 microcoulombs e outra carga de menos 10 microcoulombs. E aqui eu tenho que parar para fazer uma recapitulação. O que é um dipolo mesmo? Dipolo, então, são duas cargas de sinais opostos, tá? Então, uma carga positiva, uma carga negativa, e que a quantidade de cargas entre elas são iguais, só são de sinais opostos. Então, faz super sentido que a carga positiva valha mais 10 microcoulombs e a carga negativa menos 10 microcoulombs, certo? Então, tá. Eles têm uma distância de separação que é pequenininha, porém não é desprezível, elas não estão coladas entre si. Então, eu tenho ali uma distância de separação, aquele S que a gente deduziu em aula, tá? Bom, ok, temos um dipolo. Lembra do campo do dipolo que a gente fez ao longo do eixo do dipolo, perpendicular ao eixo do dipolo? Bom, então a gente vai ver que eles têm caras diferentes, o dipolo, e que ele cai com R ao cubo. Revisem lá a aula de dipolos. Bom, aí diz assim, os dipolos estão localizados no plano XY, então como mostra essa figura, com os seus centros distando 1 milímetro da origem. Então aqui a gente tem um círculo, ó, que vai passar efetivamente pelo meio de cada dipolo. Não está bem no meio esse aqui, né? Mas é como se estivesse passando pelo centro do dipolo. Só esse aqui, essa figurinha tá um pouquinho para cima, né? Enfim, tinha que passar um pouquinho mais para baixo, esse dipolo tá um pouquinho... Mas enfim, tá? Vamos dizer então... Bom, então esse raio, o nosso raio da nossa esfera vai ser 1 vezes 10 na menos 3 metros, né? Já passo tudo para as unidades do SI, por via das dúvidas. Aí diz assim, uma superfície esférica passa através dos dipolos. Como está dizendo aqui, ó, essa esfera, isso aqui, claro, é uma representação bidimensional, mas pensa que ele tem um raio assim, ó, e ela vai lá por trás. Então, ficou péssimo esse desenho. Gustavinho, que me perdoe, mas eu não herdei a habilidade de fazer desenhos em sala de aula e muito menos nas internet. Tá. Então, uma esfera, tá aí, imaginação. Então, eu tenho uma esfera de raio, esse raio aqui, né? E que ele passa através dos dipolos. Então, eu tenho uma superfície esférica que ele passa no meio dos dipolos. Aí, pergunta, o fluxo elétrico através desta superfície. Aí tu diz assim, putz, vou ter que lembrar lá do campo elétrico, do campo elétrico de um dipolo. Será? Olha só, o que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss me diz que justamente o fluxo elétrico é igual à carga envolvida. Então, o fluxo elétrico numa superfície fechada é igual à carga contida nessa superfície. Então, é a carga que está dentro dessa superfície. O que está fora? Importa? Não. Para superfície gaussiana que a gente está falando, não. E no caso, a superfície gaussiana que a gente quer é justamente essa esfera aqui, ó. Quais são as cargas que estão dentro dela? Quais são as cargas que estão envolvidas dentro dessa superfície? São só as 4 cargas positivas. Então, é 4 cargas positivas só. Cada carga positiva tem essa quantidade de carga. 10 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, a carga envolvida, na verdade, vai ser 40 ou 4 vezes 10 na menos 5 coulombs. Ou 40 microcoulombs, tanto faz. E aí, como é que a gente calcula o fluxo, então? Bom, a gente pode olhar para o lado esquerdo da equação, que é a parte de fluxo, que é a parte daquela integral dupla do campo vetor, escalar, o diferencial de área e tal. Ou a gente pode olhar simplesmente para o lado direito da equação, que vai me falar da carga envolvida. E aí a carga envolvida é só carga envolvida, e esse é o fluxo.
eu não quero achar o campo elétrico. Como eu não quero achar o campo elétrico, serve qualquer superfície, quer dizer, não qualquer superfície, essa superfície, eu quero o fluxo através dessa superfície. Mas essa superfície não importa, podia ser outra superfície, uma superfície super estranha, mas que passasse, mas que contivesse essas 4 cargas. Então, só isso que influencia. Então, o fluxo elétrico, então vai ser 4 vezes 10 na menos 5, que é a carga envolvida, dividido por 8, 85 vezes 10 na menos 12, que é o meu ε0. E isso aqui vai dar 4,51 vezes 10 na 6 unidades de fluxo. Newton metro quadrado Coulomb. Beleza? Mudando o negócio. Se eu quisesse agora saber o fluxo através dessa superfíciezinha aqui, ó, que eu tô fazendo, vermelhinha, não necessariamente uma esfera, porque ela tá horrorosa, o fluxo aí ia ser 0, porque eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas, negativas dentro dessa superfície. Então, aqui, o fluxo elétrico é 0. Beleza? É isso. Bora para a próxima. Beleza. Recapitulando aqui. Então, questão 4. Agora vamos começar a fazer umas coisas mais legais, né? Então, a questão 4. Um campo elétrico dado por E igual a 4i menos 3y quadrado mais 2j, 0k, né? Então, a gente vê, primeiro de tudo, que o campo elétrico tem 2 componentes. A gente pode escrever desse jeito aqui, ó. 4, ponto e vírgula, menos 3y quadrado mais 2, ponto e vírgula, 0, que é a forma vetorial, né? Então, a gente identifica que eu não tenho o componente K no meu campo elétrico. E que ele depende, então, da posição Y, né? Isso vai ser bem importante se eu quiser saber, como eu vou querer saber, o fluxo elétrico em alguma superfície em que o Y vai ser dado. Ou vai ser constante, ou vai ser 0, ou... Enfim, vai depender do Y, tem que ficar de olho, tá? Então, diz assim, ó. Então, campo elétrico, e ele atravessa um cubo com 2 metros de aresta, posicionado na forma demonstrada na figura. Então, tá aqui, ó. Ele tá um cubo, ele tá no plano XZ, aqui é o Y, aqui é o Z, e o X vocês não estão vendo porque tá minha cabeçola, tá? Então, essa aqui é a nossa superfície, ele está deslocadinho ali no X, né? Em vez dele começar no 0 ali, ele começa no 1 e vai até o 3, tá certo? Determine o fluxo elétrico. Então, a gente quer saber o fluxo elétrico através da face superior, através da face inferior, através da face da esquerda e através da face traseira. E aí, por fim, achar o fluxo elétrico total. Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou fazer nessa ordem aqui, eu vou fazer todas as 6 faces. Então, a gente vai fazer o fluxo, vai calcular o fluxo superior e inferior, esquerda e direita, e traseira e frente, tá? Na frente e atrás, e aí depois somar tudo, porque o fluxo total é a soma dos fluxos em todas as superfícies. Nesse caso aqui, são 6 superfícies. E aí eu falei para vocês que quando um vetor campo elétrico não é exatamente paralelo ao vetor normal da área, né? Então a gente tem que achar a componente, ou tem que achar o fluxo elétrico na direção, a sombra, né, que o campo elétrico vai fazer, a sombra do campo elétrico que vai atravessar essa parede, ou seja, o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor área de quem eu estou calculando, né? Bom, vamos começar calculando a área. Como é um cubo, e o cubo tem todos os lados iguais, todas as arestas iguais, então a área de cada superfíciezinha aqui, se o lado é 2, né, se a aresta é 2, então a área vai ser 4 metros quadrados. Isso para cada lado. Então, nos cabe agora fazer o produto escalar, então vão ser 6 produtos escalares, porque eu tenho 6 vetores área relacionados a cada face. Então, vamos começar com a face superior, essa que eu pintei. Então, a face superior, ó, ela tá o vetor normal. Então, vamos botar assim, ó, superior, sup. Vamos ver o vetor campo elétrico. Bom, o vetor campo elétrico nada mudou. Ah, não, mudou sim. Mudou sim. Qual é a altura dessa face superior?
A altura da face superior é 2, né? Porque é justamente a altura do cubo. Então, tá aqui, tá 2. Então, eu vou ter o vetor campo elétrico, que vai ser 4, ponto e vírgula. Aqui, 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6, vezes menos 3, então menos 18, e ponto e vírgula, 0. Então, tá aqui o meu vetor campo elétrico. E qual é o meu vetor normal área? Esse aqui, ó, esse Nzinho de NS, N superior. Bom, vai ser o vetor apontando na direção positiva de Y. Então, ele vai ser 0, 1 e 0. Esse aqui é o nosso vetor normal. E aí, lembrando que fluxo elétrico a gente pode encontrar como o produto escalar do campo com o vetor normal vezes a área, né? Então, é o escalar do normal vezes o vetor área, né? Lembra que o produto escalar é entre dois vetores, tá? E a área pode ser um vetor área que aponte na direção desse vetor normal, mas aqui, como eu quero enfatizar cada normal de cada face, eu vou calcular assim. Mas lembra que esse A é esse 4 aqui, que é um número que vai passar para dentro do vetor, é só um coeficiente, tá? Então, ó, vamos fazer o fluxo superior. Fluxo superior, então, vai ser 4 menos 18 e 0, e escalar 0, 1 e 0, certo? Então, esse fluxo aqui vai ser 4 vezes 0, 0, menos 18 vezes 1, então, tem o 4, ó, o 4 da área, já ia esquecendo. Então, menos 18 vezes 4, né, que é 4 vezes 1, então, menos 18 vezes 4 é menos 72, e 0 vezes 0 vezes 0, 0. Tá? Então, aqui a gente tem menos 12 para a parte superior. Lembra que a unidade de fluxo é Newton, metro quadrado por coulomb, tá? É isso aí. Face superior é isso. E a face inferior? Bom, a face inferior, ó, aponta para baixo. Então, ela é quase na mesma direção que NS, só que o sentido é diferente, né? Então, é no no inferior. Botou um Nzinho aqui, inf. A minha parte inferior, então, ela vai apontar no sentido negativo de Y. E aonde fica essa face inferior? Fica aqui no chão, né? Fica no chão, ou seja, fica no meu plano XZ, ou seja, no inferior, na face inferior, o meu Y é igual a 0. Então, o meu campo elétrico vai ficar 4, o meu Y agora vai valer 0, então vai ser só sobreviver esse menos 3 vezes 2, que é menos 6, e 0. Escalar, 4, né, que é o vetorzinho, então 0, menos 1 e 0. Tá certo? Então, agora vamos fazer o produto escalar disso. Então, é componente vezes componente. 4 vezes 0, 0. Vai ter um 4 aqui, mas 0. Menos 6 vezes menos 4. Ó, lembra que esse 4 passa aqui para dentro. Então, na verdade, isso aqui é menos 4. Então, menos 6 vezes menos 4, mais 6 vezes 4, 24 Newton, metro quadrado por coulomb. Certo? E depois 0. Tá bem? Então, ó, inferior, superior, tá feito inferior. Tá certo? Beleza. Superior e inferior já foi. Então, ó, menos 72 mais 24. Vamos para a face da esquerda. Bom, então essa aqui é a face da direita. A face da esquerda a gente não tá enxergando. Ela tá de ladinho, né? Ela tá de costas pra gente. Mas ela aponta na direção X negativo, então ela é direção menos I. Esse aqui vai ser o nosso vetor normal da área. Então, eu vou fazer, onde é que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, o nosso fluxo da esquerda. Então, vai ser o nosso campo elétrico, que é 4. O nosso fluxo da esquerda, eu tenho toda esse vetor área, certo? Então, o y vai variar. Então, eu vou deixar em termos de y. Menos 3, y ao quadrado mais 2 e 0. Escalar o 4, aí vai ficar menos 1, 0 e 0. Por que eu deixei esse y aqui, tá? Se a gente tivesse, se o nosso normal da área tivesse componente y, tá? Esse produto escalar não seria 0. No caso, esse aqui é menos 16, porque eu só tenho
componentes multiplicando diferente de zero no i, porque eu tenho 4 vezes menos 4, então 4 vezes menos 4, então é menos 16. Beleza, e só isso. Essa parte aqui, ó, vai multiplicar com o y daqui, que vai ser zero. Então, não interessa aquele y ali, ele pode valer várias coisas. Nesse ladinho ali, ele vale de 0 até 2. Então, caso a gente tivesse um vetor normal e que tivesse componente y, esse produto dependeria de y. E aí eu teria que integrar. O que não aconteceu nem na face superior e nem na face inferior. Por quê? Bom, porque o nosso y era constante, ele não era variável. Se a gente tivesse um y, vamos supor que a gente tivesse um y, e aí o fluxo ia ter que fazer uma integral de e escalar dA. E aí, no caso, esse carinha aqui ia ficar os números, né, 4, sei lá, na direção de y. Ia sobrar o tal do y ao quadrado. E a gente ia ter que fazer o dy, porque daí o vetorzinho dA ia ser um diferencialzinho de área, que é dx, dy, dz, tarará, 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 na direção do coisa. Então, a gente ia ter que integrar. Precisamos? Não precisamos. Tá? E os limites ia ser de 0 até 2. Nesse caso, não precisaremos. Deixa quieto, deixa abaixo, tá tudo certo. Mas, se aparecer, vocês já sabem, o integrando, então, fica o resultado do produto escalar, tá? E é isso. Na próxima aula eu faço um exemplo com diferencial, tá? Pra gente ver como é que fica. Bom, então, menos 16 aqui. Agora vamos fazer na face da direita. Opa, dif de diferencial não, Larissa. Direita, eu já botei um if ali, que era inf. Mas enfim, ó, a unidade, Newton, metro quadrado sobre coulomb, mesma coisa. A face da direita é a face para cá, ó, é a face na direção de x, então na direção de mais x. Então vai ser bem parecido com esse aqui, só que em vez de menos 1 vai ser mais 1. Então eu vou ter 4 menos 3y² mais 2 e 0, escalar, aí tem um 4 aqui, escalar 1, 0 e 0, porque é na direção de x, tá? Na direção de mais i. Bom, isso aqui vai dar 4 vezes 4, vai dar mais 16 Newton metro quadrado por coulomb. Então, esquerda e direita, então eu fiz da esquerda, então deu menos 16. Da face da direita ele não pediu, mas como entra para o fluxo total, é interessante calcular, tá? Então, a face de trás, a face de trás, então é para lá, né? Lá para lá dele lá. Então, ele é menos E, ele é menos Z chapéu ou menos K, né? Então, vai ser o nosso campo elétrico, 4 menos 3y² mais 2. A gente já pode dizer que é zero, porque eu não tenho componente do campo elétrico na direção de cá, então é zero, mas vamos ver que é zero. 0, escalar o 4, que eu sempre vou esquecer, 0, 0, 1, tá aqui, ó. O 4, então, vai multiplicar 1, mais a componente K daqui é 0, então vai ser 0. E igual vai ser no meu fluxo da frente, né? O fluxo da frente vai ser 0 também, tá certo? E aí a gente fica com o nosso fluxo total, que é menos 72 mais 24, mais 16 menos 16, mais 0, mais 0. Então, ó, tchaca, 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 tchaca. 72 mais 24, menos 72 mais 24, isso aqui vai ficar menos 48 Newton metro quadrado por coulomb. O que me indica isso? Qual é a conclusão que eu tenho disso? Que é uma carga negativa, então eu tenho um sumidouro, né? O meu fluxo é negativo, então eu tenho um sumidouro, então eu tenho carga negativa. Não sei se tem carga positiva ali dentro, mas excesso de carga eu sei que é negativo, tá? A gente pode também calcular a carga líquida envolvida usando a lei de Gauss, tá certo? É isso. Próximo. Questão 5. Questão 5 é uma legal. Deixa eu catar aqui para ver se eu me esqueci de falar algum detalhe.
Diz assim, ó, calcule a expressão para o vetor campo elétrico. Então, agora eu quero ó, a expressão do vetor campo elétrico na região dentro da esfera, carregada com densidade volumétrica de carga ρ igual a R quadrado. E a esfera tem raio R. Então tá. Então agora a gente não vai olhar mais para a carga envolvida, quer dizer, a gente vai olhar para a carga envolvida, mas a gente vai olhar para a lei de Gauss inteira. Eu não vou falar mais de fluxo elétrico. Eu vou falar da lei de Gauss na forma tradicional, na forma integral. E ela me diz o seguinte, a lei de Gauss diz que, vou botar aqui no cantinho, ó. Então, a integral dupla do bambolê, que é a integral fechada, né, do produto escalar ENDA, ele é igual à carga envolvida dividido por ε0, a carga envolvida nessa superfície aqui, tá certo? Então, eu tenho uma superfície, eu calculo o fluxo, porque isso aqui ó, é uma integral de fluxo. Então, eu tenho um fluxo através de uma superfície, e ela vai ser igual à carga que está ali dentro vezes o ε0. Tá bem. Então, eu quero aonde isso? Bom, eu quero o campo elétrico dentro de uma esfera. De novo, Gustavinho, que me perdoe. Então, ó, eu tenho uma esfera. Até que a minha esfera tá bonitinha, vai. Mais ou menos. A minha esfera. E aí, eu quero um ponto dentro da minha esfera. Aí aqui sim, vocês têm que levar em conta a superfície gaussiana. Porque o que a gente comentou na aula? A gente comentou que a superfície gaussiana ela é interessante quando eu tenho um problema que envolve simetria. Nesse caso, eu tenho uma simetria esférica, porque eu tenho uma esfera carregada. A gente já cansou de ver que o campo elétrico de uma esfera carregada cai com R quadrado, a gente já viu isso. Só que mais que isso, ele tem direção radial. O que significa mesmo ter uma direção radial? Significa que ele aponta em direção aos raios, né? Então, se a gente tem isso, num mesmo ponto, ou seja, numa mesma superfície, o campo elétrico ele é constante, porque eu tenho todos o mesmo. Se eu tenho uma superfície esférica, então todos os pontos pertencentes a essa superfície ficam à mesma distância do centro, ou seja, o raio é constante. Se o raio é constante e o campo depende do raio, cai com raio ao quadrado, ok? Mas depende do raio, ele é radial. Então, nessa superfície, o campo é constante. E aí, a gente pode tirar esse bichinho da integral. Aí, Larissa, não tem esse produto escalar aqui? O que a gente faz com ele? Bom, a gente também sabe que o campo é radial. Que o campo ele é radial e ele aponta sempre para fora. Ele é perpendicular à superfície da esfera, né? Ele é radial. E o N? O N é o vetor área, que ele é normal, que ele é perpendicular àquele diferencialzinho de área. Lembra que eu falei daquele diferencialzinho de areazinha que aponta para fora, o meu dA? Pois é. Então, o meu vetor normal, ele aponta perpendicular à superfície. Como ela é esférica, como é uma superfície esférica, tanto o vetor normal quanto o vetor campo elétrico apontam na mesma direção e os dois são radiais. Então, esse produto escalar é só o campo E. Lembra que o vetor N é um vetor normal, não é um vetor qualquer, é um versor. E versor tem norma 1, tem módulo 1. Ele não interfere na intensidade do campo elétrico, ele só me diz a distância, né? A distância não, a direção. Então, ele só me aponta a direção nesse caso, da área, né? Do vetor normal à área. Mas é um vetor unitário. Então, ele não vai interferir no produto escalar. Então, essa nossa integração fica mais simples. Eu posso, esse E escalar N vai ficar só o E, o módulo do vetor, né, campo elétrico. Eu vou ter uma superfície fechada dA. Então, eu vou integrar a minha área. Só que área que eu estou falando? Bom, se eu quero uma superfície, se eu quero o campo dentro dessa superfície e eu quero que tenha simetria, eu vou pegar o mesmo formato, que é uma simetria esférica. Para isso poder acontecer,
para na superfície onde eu estou escolhendo, onde eu estou calculando, a uma distância rzinho do ponto, o meu vetor campo elétrico seja normal, aliás, seja paralelo, seja normal à minha superfície e, ao mesmo tempo, paralelo ao meu versor normal da área, certo? Então, é isso, meu versor, normal da área. Então, eu quero que eles sejam paralelos e aí isso vai funcionar. Não vai funcionar se eu pegar um cilindro, tá certo? Não é a mesma simetria, tá? Cilindro a gente usa para uma haste, para um fio, beleza? Se tem esfera, vamos usar uma superfície esférica também, tá? Então, esse é o lado esquerdo da equação de Gauss, tá bem? Lembrando, qual é a área de uma esfera? A área da esfera é 4πr², certo? No nosso caso vai ser rzinho, tá? Porque eu tenho o raio da esfera ao quadrado, mas tá aqui, tá? Do outro lado a gente tem o Q envolvido. Aí eu pergunto para vocês, a carga envolvida é toda a carga que está distribuída ou ela é apenas a carga que está dentro dessa superfíciezinha azulzinha mais azulzinha aqui, ó, dentro? Não é toda a carga, ela está uniformemente distribuída, mas não é ela inteira, é só um pedaço dela. Só que não é proporcional, né? Ela não é proporcional ao volume, ela depende do raio, é radial e por isso a gente pode calcular, porque vai ser radial e tudo certo. Mas e aí? Como é que a gente acha isso? Bom, como depende do raio, ele não é trivial, a gente tem que integrar. Então, a carga envolvida vai ser a integral no volume, tá? Integral no volume de quem? Da densidade de carga dV. Mas qual que é o meu dV? Bom, é um diferencial de uma esfera, né? O diferencial em esféricas. Preciso fazer aquela integral tripla, tarará, tarará, tarará? Nesse caso a gente não precisa, porque eu quero uma esfera toda. E a parte, aquele que o diferencial dV em esférica seria r² seno de φ dr dφ dθ, a parte envolvendo os ângulos, eles são completos de uma esfera. Então, vocês podem lembrar do volume de uma esfera, que é 4/3 de πr², e diferenciar em relação a r dos dois lados. Então, ó, dV/dr fica 4/3 de π, cai o expoente, né? Então, vezes 3, r², corta aqui. Então, o meu dV em esféricas de uma esfera, né? Então, o diferencial de uma esfera, então, vai ficar 4πr² dr, tá? Então, essa parte aqui do seno de φ, dφ, dθ, ela é válida para quando eu estou fazendo uma integração não numa esfera completa, num semisfério, enfim, ou, sei lá, um pedaço de um sorvete, não sei, um pedaço, não sei, em algum outro momento. Aqui a gente pode usar esse diferencial, tá bem? Então, o que envolvido vai depender uma integral, então, simples, não vai ficar aquela integral tripla, porque a parte do ângulo já foi integrado, não nos interessa mais, tá? Então, ó, a nossa integral, então, vai de 0 a r, e para não confundir, a minha variável de integração, eu vou botar r', tá? Então, o meu ρ vai ficar r' é uma variável muda, é só para integrar, tá? Vezes dv, que é 4πr' dr'. E aí, bom, o 4π é uma constante, pode sair da integral. Então, integral de 0 a r, r' na quarta, botei quadrado num ímpeto. Então, ó, na quarta, não é esse azul que eu estou usando. Ai, Jesus. É esse azulzinho aqui. Então, ó, na quarta, dr'. Então, isso aqui a gente vai ficar com 4π. Integrando r na quarta, então vai ficar r na linha 5/5, aplicado nos limites de 0 a r. Eu ia botar rzão, um ledo engano, porque a minha superfície ela é menor do que o r, tá? O meu rzão é esse daqui, que é minha superfície de fora, onde tem a esfera inteira, tá?
Se eu estivesse integrando de 0 a R maior, Rzão, eu ia estar fazendo a esfera toda. Eu estou olhando a carga da esfera toda. E não é o que eu quero. Eu quero campo elétrico dentro. Só produz campo elétrico, só produz esse campo elétrico uma parte da carga que está dentro da superfície esférica. Não é inteira. Tá certo? Então, ó, de 0 a R. Então, isso aqui vai ficar 4π R na quinta dividido por 5. Tá certo? Então, ó, essa é a parte aqui, a parte esquerda, aliás, direita da nossa equação de Gauss, né? Da nossa equação de Gauss. E do lado direito, o que, que a gente tem? A gente tem essa parte aqui, ó. Então, a gente vai ficar com integral dupla do E escalar N dA igual a Q envolvido dividido por epsilon zero. Então, a gente já fez essa análise vetorial de escolher uma esfera com simetria, bibibi, bibobó, bobó, bobó. Então, vai ficar E vezes a integral dupla, integral de uma superfície fechada de uma esfera, porque foi essa superfície que a gente buscou. O que é envolvido é 4π R na quinta sobre 5 e tudo isso sobre epsilon zero. E aí entra, ó, a área da esfera, que tá aqui, ó. Só que não é esse R grande, eu botei aqui só como formulário. Então, vou fazer um traçadinho aqui, ó. Então, vai ficar E vezes 4π Rzinho quadrado, porque é o raio da nossa esfera, dessa esferinha aqui, tá certo? Igual a 4π R na quinta, dividido por 5 epsilon zero. E aqui a gente pode cortar R2 com esse R5 aqui, né? Vai ficar na 3, não na 2, que nem eu coloquei, na 3. O 4π cancela com o 4π e temos o vetor campo elétrico dentro. Então, sobrou R cubo dividido por 5 epsilon zero para R menor do que R. Certo? Beleza? Na borda é quando eu tenho Rzão igual a Rzinho. Então, o E da borda fica Rzão ao cubo dividido por 5 epsilon zero. Certo? Caso eu quisesse fazer, então isso na borda, né? Caso eu quisesse fazer por fora da esfera, Bom, agora sim, os limites de integração, em vez de ser Rzinho, vai ser Rzão. Então, só o que vai mudar aqui é essa, em vez de Rzinho, vai ser Rzão, porque eu vou ter toda a carga envolvida. Se eu quiser, agora, ó, por fora. Agora a minha superfície está por fora. Então, toda a carga envolvida é a mesma integral, a gente tem que integrar, porque não é uma carga simplesmente Q, né? Então, a gente tem uma densidade ali que depende do raio, né? Então, integrando isso de 0 a Rzão, vai ter a carga total. E a parte do lado esquerdo, que é a ideia da superfície esférica e tal, continua sendo a mesma coisa. Só que eu não vou cortar, né? Porque o R que vai aqui é a parte da carga, vai ser o R maiúsculo, que é a parte simplesmente onde eu tenho carga, que é da esfera. Porque, né, eu tô achando a carga envolvida. E desse lado aqui, eu tenho a parte da minha superfície esférica, que é lá a parte vermelha, que é maior, né, que o meu R. Então, é quando o meu R é maior do que o meu R. Então, eu vou ficar do lado esquerdo E vezes 4π R quadrado, do mesmo jeito, só que não corta, né? Agora não corta. Do lado de cá, eu vou ficar com 4π Rzão ao cubo sobre 5 dividido por epsilon zero. Agora, a minha carga envolvida, de novo, a minha carga envolvida é toda a carga que está na superfície azul aqui, ó, de raio R. Só que a minha superfície gaussiana é além disso. Então, ela é mais, ó. Então, o que, que a gente pode fazer? Bom, a gente pode cortar o 4π com 4π e solamente. Então, o meu campo elétrico vai ficar R na quinta dividido por 5 epsilon zero, 1 sobre R quadrado. Olha a dependência do R quadrado que eu falei de uma esfera. É isso. Todos os campos elétricos, todos os campos são radiais. Tá? Se a gente quiser colocar o vetor campo elétrico, então é sempre radial, na direção radial, tá ali o vetorzinho radial.
Tá certo? É isso. Tem aquele gráfico, né, que eu gosto de fazer. Então, ó, a gente tem um raio campo elétrico aqui, então, ó, para um Rzão, eu tenho, quando o meu R, quando a minha esfera, quando o meu Rzinho tá dentro da minha esfera, né, o meu campo elétrico varia com R ao cubo. Então, lembra como é que era o R ao cubo? Não era uma minhoca assim? Era um negócio assim? Essa partezinha aqui, realmente, a gente não precisa ter. Essa partezinha aqui não precisa ter. Mas é só base pra gente ver que ela sobe assim. Vai chegar num ponto que é o da borda, que é esse aqui, ó, R cubo dividido por 5 epsilon zero, e depois ele vai então aqui, ó, R ao cubo, e ele vai decair com 1 sobre R quadrado, tá certo? Então, campo elétrico é uma grandeza física, então ele tem que ser contínuo em todo o espaço, certo? Não pode ter um gap. Ah, aqui ele não sei o que ele vale. Ele é contínuo, não é diferenciável. Aí é outra coisa. Mas ele é contínuo, tá? É isso. Beleza? Então vamos pro questão 6. Questão 6. Então vamos lá. Questão 6. Deixa eu ver se eu anotei tudo da questão 5. Deixa eu tomar uma água aqui. Questão. Questão 6. Acho que eu falei tudo da questão 5 ali. Acho que eram todas essas coisas. Fiz até mais, né? Porque o exercício não pedia para achar fora da esfera. Mas, né, spoilers de prova. Eu vou pedir em todos os lugares. Se eu for pedir isso, eu vou pedir em todos os lugares. Então, integrem dentro, fora. É isso. Questão 6 é a seguinte. A figura a seguir é uma seção de uma barra condutora de raio R1, 1,3 milímetros e comprimento 11 metros, no interior de uma casca coaxial, de paredes finas e de raio 2 igual a 10 R1, e mesmo comprimento L. Então tá, essa aqui é o tipo de uma simetria cilíndrica, que nem eu mostro para vocês, que é um cabo coaxial. Então é um cabo, uma haste, um fio, essas coisas assim. Então a gente sempre vai ter nesse tipo uma simetria cilíndrica, certo? Lembrando que numa simetria cilíndrica só o campo ele é radial, então ele irradia assim para todos os lados, não importa das tampas, tá? Eu não tenho campo elétrico nas tampas, então eu só tenho radial para fora, certo? Ou radial para dentro, se for uma carga negativa, né? Mas aqui a gente não. Então aqui é uma carga positiva. E tenho várias, né? Na carga Q1, que tá aqui dentro do cabinho, então ele tem uma carga positiva, e a carga da casca é o dobro da carga Q1, então, da casca, só que é negativo. Então, vamos prestar atenção nisso aí, tá? Aí pede assim, ó, número 1. Vou botar lá e vou botar em todos os lugares, porque o slide não ficou com muito espaço. O módulo do campo elétrico a uma distância R igual a 2R2. Então, quando eu quero o dobro do R2, é porque eu tô lá fora. Fora. 2R2. Lá fora. Então, é quando eu tenho fora. Bom, lei de Gauss. Eu quero o módulo do campo elétrico. A gente vai olhar sobre duas óticas. Olhando para a parte, a gente vai olhar ele de duas formas diferentes. Pelo lado esquerdo, a gente vai olhar a integral, a superfície gaussiana, que ela tem que ser uma superfície com a mesma simetria do problema, para o campo poder, para aquele produto escalar poder ser uma constante, sair da integral, e aí eu vou ficar só com a área lateral ou com a área da superfície, tal. Do outro lado, do lado esquerdo, do lado direito da equação, a gente vai ter a carga envolvida. E aí é isso, é a carga envolvida dividido por epsilon zero. Quando eu dou por fora, a carga envolvida é a soma das duas cargas, Q1 e Q2. Então, o Q envolvido vai ser 3,40 vezes 10 a menos 12. E aqui, como a carga Q2 é o dobro da Q1 negativo, então vai ser menos 6,8 vezes 10 a menos 12. E aí, somando isso, vai dar uma carga negativa. Menos 3,4 vezes 10 na menos 12 coulombs. E aí? Bom, escolhendo, isso é do lado direito da lei de Gauss. Do lado esquerdo é aquela superfície bonita, tarará, tarará.
essa superfície é diferente daquela outra do exercício 5 que a gente viu, que era uma esfera. Aqui é um cilindro. E é bem como está mostrado aqui nessa superfíciezinha verde, né? Então, nas tampas, o meu vetor área, ele é perpendicular ao meu vetor campo elétrico, portanto, não passa campo elétrico ali, não tem campo elétrico nessas tampas, certo? Então, meu campo elétrico é todo radial, tá? Então, não tem fluxo ali, o único fluxo que eu tenho é nas paredes, tá? É na parede lateral, alguém gritou aqui, é na parede lateral, tá certo? E a parede lateral é a área lateral do cilindro. Bom, eu vou pegar um cilindro com as mesmas dimensões, né? De comprimento. Então, ele tem um tamanho L11 e o raio vai ter 2 vezes o raio 2. O raio 2 é 10 vezes o raio 1, é isso, né? É 10 vezes o raio 1, tá aqui, então vai ser 20 vezes 1,3 milímetros, aquela coisa toda, tá bom? Então, vamos calcular primeiro, eu vou pegar os números já, tá? Então, olha só, vai ser integral dupla do E escalar N dA vai ser igual a Q envolvido dividido por epsilon zero. Isso aqui é para o 1, tá? Então, ó, essa parte aqui vai ser resumida, então, E vezes a superfície lateral de um cilindro, que é 2πr L, vezes a Q envolvido dividido por epsilon zero. E aí, essa área aqui vai dar, essa área aqui vai dar 1,797 metros quadrados, faz aí, né, direitinho. E aí o nosso campo elétrico, então vai ser 3,4 vezes 10 na menos 12, que é a carga envolvida, dividido por 1,797, tem o epsilon zero, né, 8,85, opa, botei um 8 a mais. 8,85 vezes 10 na menos 12, e é isso. Então, eu vou ficar com 0,214 newtons por coulomb. Aí pergunta assim, ó, qual é a direção do campo elétrico nesta posição aqui? Eu não botei o sinal da carga de propósito, para justamente chamar atenção aqui. Então, ó, a gente tem que a carga envolvida, ela é negativa. Então, o fluxo, então o campo elétrico vai ser negativo também. E isso aqui vai me indicar que é para dentro. Bom, já que a carga maior é a carga negativa, nada mais justo que o campo elétrico bem fora seja para dentro, certo? Nada me impede que dentre essa superfície seja para fora, tá? Mas o somatório por fora, ele é para dentro, tá? Então, a gente tem um campo elétrico radial para dentro, beleza? É isso. 2, aliás, 2 já foi. Terceiro. O módulo da direção agora numa direção 5R1. Bom, o R2 é 10 vezes o R1, né? Então, ele quer saber no meio. 5R1, ele quer saber, então, entre uma região entre o cabo e a casca. Entre o cabo e a casca. Bom, lei de Gauss. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui da esquerda vai ficar exatamente a mesma. Claro, não porque o L vai mudar, aliás, porque o R vai mudar, porque o L é o mesmo. O L é 11 e tá tudo certo. Só o R vai mudar, que é 5 vezes R1, que é 5R1. Mas de resto, vai ficar igual, porque é E vezes a área e é tudo isso. Então, a gente escolheu uma superfície simétrica, pipipi, popopó, pipipi, popopó. É isso, é a mesma argumentação, tá? Não mudou de argumentação. Tá, o que mais? Do outro lado, qual é a carga que está dentro do cilindro que tem raio 5R1, ou seja, que está aqui no meio destas duas superfícies? Pensa num cilindro para lá. Qual é a carga que está ali dentro? A carga que está ali dentro, gente, é só Q1, porque é só o que está ali dentro. Então, a carga envolvida é só a carga Q1, que é 3
0,4 vezes 10 dá menos 12, certo? Menos 12 coulombs. E a área, eu anotei a área. Cadê? A área aqui, ó. Peguei. A área vai dar 0,449 metros quadrados. Então, continuando, onde é que eu vou continuar? Aqui, né? Então, o fluxo não, mentira. Campo elétrico, eu estou calculando campo elétrico. Então, vai ser E vezes isso eu já vou isolar o E, tá? Mas fica a mesma coisa aqui. Então, vai ficar carga envolvida dividido pela área, dividido por ε0. Então, o meu E vai ficar a carga envolvida, que é 3,4 vezes 10 a menos 12, dividido pela área, dividido por ε0. E isso aqui vai ficar 0,855 newtons por coulomb. E é positivo, né? Então, ele aponta para fora. Olha que legal. Então, o campo elétrico aqui aponta fora. Claro, porque eu só estou pegando uma carga positiva na minha superfície gaussiana. Então, ao longo desta superfície aqui, de 5R de raio 5R1, um cilindro de 5R1, então, o meu campo vai ser para fora, certo? Então, para fora. E agora, a direção, tá, a direção já foi. Eu quero a carga na superfície interna e a carga na superfície externa. E agora, como é que vai ficar? Bom, se a gente não tivesse cargas na minha superfície interna, eu ficaria assim, ó. Então, exagerando muito aquela casca, tá? Então, eu tenho uma casca com cargas, tá? Uma carga Q2 lá, que é negativa, tá? Que é negativa e tá uniformemente distribuída por fora, tá? Lembra que essa casca é uma casca condutora. Em todos os condutores, então as cargas têm uma mobilidade e aí por conta da repulsão eletrostática, elas tendem a ficar o maior distância entre elas possível, né? E isso acontece na borda, porque ele tem maior espaço para se repulsar, né? Então, é isso, tá? Fica lá na bordinha. Então, o poder está nas pontas, como a gente já escutou isso várias vezes. Então, o excesso de cargas vai sempre para a superfície externa do meu condutor. Então, o campo elétrico dentro de um condutor, por exemplo, aqui, o campo elétrico é zero. Claro que é zero, não tem carga ali dentro. Tá, e se eu quiser fazer numa superfície que dê a volta, por exemplo, aqui, ó. Péssima fazendo desenho. E ainda tem que fazer a volta. Meu Deus, nessa superfície aqui, ó. Ah, é uma rosquinha vermelha. Uma rosquinha de Chernobyl, né? Tá, uma rosquinha nessa superfície aqui. Zero também, não tem carga envolvida, né? Tem carga nas pontas. Bom, tá. Só que eu tenho carga interna. E aí, qual é a minha carga interna daqui? Essa carga Q. Então, essa carga Q tem uma carga de mais 3,4 vezes 10 na menos 12 coulombs. E como eu tenho um material condutor, eu tenho elétrons livres. Então, ela vai atrair quanto de carga nessa superfície interna? Mais do que ela ou menos do que ela? Bom, a gente atrai exatamente a mesma quantidade de carga, né? Então, a carga da superfície interna tem que ser igual a menos, só que atrai de sinal oposto, né? Essa carga aqui é Q1 menos a carga Q1. Então, vai ser distribuída nesta carga aqui. Então, você tem menos 3,4 vezes 10 dá menos 12 coulombs. Certo? Se fosse uma carga positiva, se fosse uma carga negativa, o que eu atrairia aqui? Positivo. Quem respondeu positivo aí do outro lado, sim. Então, sempre vai atrair o oposto. Tá, mas isso eu preciso levar em conta a carga externa, a carga Q2 que está distribuída no meu condutor da minha casca. E aí, no próximo item, ele pede a carga na superfície externa. E tu vai dizer, é menos 6,8. Não é. Porque a carga 2 tem que ser a soma do que tem de carga
extra excedente na carga interna mais o que tem na carga externa. E a gente sabe quanto tem que ter a carga 2, porque foi dado isso. É menos 6,8 vezes 10 dá menos 12 coulombs. Bom, agora é só resolver. Quanto que é a carga interna? Menos 3,4 vezes 10 dá menos 12. Mais a carga externa. Então, a gente fica que a carga externa vai ser esse número negativo passa para o outro lado como positivo, e aí fica menos 6,8 mais 3,4, então vai ser menos 3,4 vezes 10 dá menos 12. E é claro que tem que ser, porque se aqui tem menos 3,4 vezes 10 dá menos 12 e a carga toda fora tem que ter menos 8, aliás, menos 6,8, então aqui também tem que ter menos 3,4 vezes 10 dá menos 12, tá certo? Porque a carga Q2 tem que ser a soma dessas duas cargas, certo? As cores ali não fazem jus ao mais e menos, enfim, né? Porque não é uma carga positiva e negativa, é só ilustrativo. Mas o que vocês têm que ter em mente é que, de repente, se eu tiver uma outra carga dentro, a superfície externa vai ter carregada com outro tipo de carga, mas que a superfície externa tem que compensar isso, porque eu sei a carga que está toda nesse condutor, tá? Toda a carga excedente desse condutor. Beleza? Então é isso. Vamos para o último exercício? Vamos! Aí diz assim, ó, uma esfera condutora sólida com raio R e carga Q está no interior de uma casca esférica muito fina, isolante e concêntrica. Diferença entre condutor e isolante. Condutor, as cargas são móveis, então as cargas podem se movimentar, eu posso ter um movimento relativo. Aí a carga excedente vai sempre para fora. E quando é um material isolante, as cargas estão distribuídas uniformemente, eu não tenho uma mobilidade, tá? Então, se elas estão distribuídas ou que elas estão ali, enfim, elas estão ali, tá? Então, uma esfera condutora sólida de raio R com carga Q está no interior de uma casca esférica muito fina, isolante e concêntrica. Então, eu tenho um núcleo duro, um núcleo, com uma casquinha por fora. Então, eu tenho um raio R por dentro e eu tenho um raio 2R para fora. E o exercício pede o campo elétrico na região interna, entre as placas, entre as coisas e fora. Então, vamos começar por dentro. Dentro eu tenho uma esfera condutora. Dentro de um condutor, o que é envolvido é zero. Só que a lei de Gauss me diz o seguinte, que E escalar N dA tem que ser igual a Q envolvido sobre ε0. Só que isso aqui é zero. Bom, uma área não pode ser zero. Então, só me restou que o campo elétrico é zero. Dentro de qualquer condutor, o campo elétrico é zero. Eu não tenho cargas ali dentro, certo? Agora, entre as placas, agora eu tô aqui, ó. Então, quando Rzão é menor que R, que é menor que 2R. Então, entre, tá ali. Bom, lei de Gauss. Vou escolher uma superfície gaussiana redonda, né? Uma superfície esférica, não essa aqui que parece um ovo. Mas, enfim, né? Vocês entenderam. Então, a parte esquerda do nosso cálculo vai ser E vezes a área da esfera, que é 4πr². Igual que a gente estava fazendo antes. Do outro lado, qual é a carga envolvida por essa coisa amarela, por essa esfera amarela aqui? É só a carga que está dentro, né? E o condutor interior está com uma carga Q sobre ε0. Então, o meu campo elétrico ficou magicamente o campo elétrico de uma esfera, de uma carga pontual, que a gente já viu 1.500 vezes, ε0r². E se eu quiser botar a direção do vetor, a gente sabe que ele é radial, tá certo? Então tá, beleza. Agora, o último é por fora. Numa região por fora, a gente tem isso daqui, esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho aqui, ó. Então, eu tô numa região maior do que 2Rs. Bom,
A lei de Gauss vai me dar a mesma coisa. E vezes a área da esfera, 4πr². Só que agora do outro lado, qual é a carga que eu tenho envolvida? Bom, é a carga da esfera condutora e da casca, certo? Então vai ser Q mais Q, 2Q, sobre ε0. Aí, magicamente, a gente também tem uma carga, também tem um campo que cai com a distância ao quadrado, porque são esferas e simetria esférica, é tudo bonitinho, né? Então, 4πε0r². Opa, botei o versorzinho errado, botei o aqui quadrado, versorzinho, rzinho, vetor. E era isso. Era isso, galera. Me passei um pouco do tempo, tá? Espero que vocês tenham aprendido, tenham anotado. Vejam, revejam, caso necessário. E até amanhã na aula de dúvidas. Beijos. Vou parar.